Estou de volta para mais um vídeo recomendando histórias e quadrinhos HQs que você precisa ler. E revirando o baú de HQs que eu colecionava na época, né? Na verdade eu colecionava porque eu não tinha mais esses formatos de HQs da época da Editora Abril. Mas o que importa é a memória afetiva que a gente tem daquela época ali e de quadrinhos que a gente leu e se lembra por uma vida toda. Eu comecei a revirar o baú e eu acabei na época, né, eu tinha 15 anos, eu tinha uma minissérie do Batman chamada Batman o Messias. Título original nos Estados Unidos, Batman The Cult, Batman Oculto, uma minissérie em 4 partes, roteirizada pelo Jim Starlin, desenhada pelo Bernie Wrightson, que foi o desenhista, né, o co-criador do Monstro do Pântano, ao lado do Len Wein, e cores de um outro cara aí que depois eu vou deixar na imagem do vídeo. E essa minissérie do Batman, na época, né, eu era muito fissurado em horror, terror, eu era um rato das locadoras, né, eu ficava lendo aqueles guias de vídeo da época da sede Cinema e Vídeo, preto e branco, recomendações de filmes de terror, eu sempre ia na sessão de terror, não adianta, ou de filmes eróticos, né, pornografia, enfim. Quem tinha aquele guia 7 especial, 1000 vídeos, 1500 vídeos, sabe do que eu tô falando. E desse baú, né, que tinha a Espada Selvagem de Conan, revistas até que eram me dadas, não eram nem minhas, né, eram de conhecidos e tudo mais, né, infelizmente eu acabei não conservando e perdi tudo na época, foi para um carroceiro. E dentre essas coleções estava Batman o Messias. E há uma imagem nesse quadrinho que me impactou na época, que é o Batman de uma forma visceral, uma forma suja, uma forma totalmente suburbana, quase que um animal selvagem. Aí essa imagem ficou na minha cabeça. Essa imagem foi ilustrada pelo Bernie Wrightson, como já disse aqui, o co-criador do Monstro do Pântano. E após muito tempo, eu sei que essa minissérie foi lançada pela Panini em edição encadernada, mas após muito tempo, e até mesmo recentemente, né, obviamente, né, recentemente, acho que foi semana passada, eu comecei a fuçar alguns sites aqui, né, no Google, para saber da onde que essa imagem que me impactou na época foi extraída. E eu acabei descobrindo que essa imagem foi difícil descobrir. Eu achava que pertencia ao Cavaleiro das Trevas, o Frank Miller, não tinha nada a ver. Ou até uma outra minissérie do Batman, enfim, que era mais obscura, mas não tem nada a ver. A imagem que me impactou, que vocês vão ver até depois aí, se der sorte eu vou mostrar na imagem do vídeo, veio da segunda edição da minissérie Batman o Messias. E hoje eu acabei relendo, na verdade, eu nem acabei relendo, eu acho que eu li pela primeira vez, na época eu não dei muita importância, não sei pela ilustração do Bernie Wrightson. Mas hoje eu acabei lendo pela primeira vez, e ainda baixei a minissérie pela Editora Abril ainda. Se vocês derem uma procurada no Google, vocês vão ver que ela está à disposição para download, extraída da minissérie da Abril mesmo, da Editora Abril. E eu vi que é uma minissérie extremamente controversa. Pô, puta história densa, obscura, macabra. E uma história que muitos esquerdopatas gostam de pegar a trama dessa história do Jim Starlin para enfatizar as minorias. Para mostrar que agora as minorias que vivem no subterrâneo de Gotham, elas são as minorias que passarão a combater o crime, um crime onde o Batman não seria capaz de combater, né, alguma coisa assim. Tanto que o Batman, o Bruce Wayne, ele é corrompido quando ele adentra esse universo subterrâneo, né, o submundo de Gotham City, que fica abaixo de Gotham, lá nos esgotos e tudo mais. O Bruce Wayne acaba sendo corrompido por um cara que é praticamente um xamã de uma tribo, que ele não se identificou com a tribo, aí ele se separou dessa tribo e ele passou a construir o seu próprio caminho. Só que o caminho que esse personagem acabou construindo é o caminho da lavagem cerebral que ele faz para com os habitantes de Gotham City.
incluindo os mendigos e o pessoal sem teto. Ele acaba fazendo uma lavagem cerebral e acaba fazendo com que esses personagens que não estão muito bem informados sobre Deus, religião e tudo mais, acabem se tornando suscetíveis à manipulação desse personagem, desse tal xamã. Aí o que acontece? O Batman, a primeira edição dessa minissérie, Batman, o Messias, o culto, ou o oculto, né? Culto sagrado, seria mais ou menos esse significado. O Batman já é pego pelo clã, né? Pela ordem desse xamã, pelas pessoas que estão seguindo ele, os fanáticos, né? Fanáticos religiosos, que incluem os sem-tetos, pessoas suscetíveis à lavagem cerebral e tudo mais. O Batman já é pego, ele é aprisionado, torturado, meio que crucificado, e ele é drogado. O Batman, ele acaba sendo drogado nessa minissérie para que ele acredite que esse xamã é, na verdade, o Deus Salvador. Olha só que insano, cara. E aí você compara a trama que o Jim Starlin escreveu com o que vem acontecendo no mundo, mais precisamente no Brasil. Nós temos uma merda de um presidente sem vergonha, cujo governo, né, o governo dele está composto de pessoas de má índole, pessoas que querem fazer uma inversão de papéis amando desse presidente, que obviamente você já conhece, é o tal Pinguço. É mais engraçado não, né? Vou dizer aqui bizarro, né? Que essa minissérie, O Messias, você vê ela sendo comentada em canais de esquerda, alguns cidadãos, que eu não vou nem mencionar o canal, mas o cara é tão cafajeste, o cara é tão filho da puta, o youtuber, que ele pega a trama dessa minissérie e tenta fazer uma lavagem cerebral no seu público no YouTube. E é exatamente o que o xamã, esse tal xamã que se separou da tribo dele, ele tenta fazer com os moradores de Gotham City, que acabam morando no subterrâneo de Gotham City, os sem teto, porque eles não têm casa, são sem teto, acabam morando no subterrâneo, que tudo ocorre ali, na parte de baixo de Gotham City, né, o subterrâneo, underground. Eles acabam morando ali e comandados por esse cara que faz uma lavagem cerebral não apenas deles, como também na mente do Batman. Aí vocês perguntam, né? Obviamente, né? Pra quem não leu a minissérie, mas pô, Tempter, como é que eles fizeram uma lavagem cerebral no Bruce Wayne? É simples. O Bruce Wayne, ele não é um cara que está por dentro das religiões, ele não é um cara que fala muito, né? A gente acompanha as histórias do Batman, sabe que ele está mais propenso a combater o crime, vestir um traje, combater o crime e se tornar um vigilante de Gotham. Mas em matéria de religião, de espiritismo e tudo mais, ele não é um cara muito bem formado. E aí esse xamã, ele usa e abusa da fraqueza psicológica do Bruce Wayne, o Bruce Wayne aqui, ele carrega a culpa de pessoas que morreram quando o Batman tentou fazer justiça. Ele aproveita dessa fraqueza psicológica para drogar o Batman e torturá-lo psicologicamente. E o terror psicológico é o ponto forte nessa minissérie do Jim Starlin com arte do Bernie Wrightson. Olha, eu vou falar para vocês, embora muitos esquerdopatas aí, essa raça progressista de merda, gosta de usar essa minissérie para enfatizar as minorias, eu achei a minissérie do caralho. Puta história obscura. E aí eu vi o porquê que aquela imagem de um Batman mais selvagem, um Batman todo sujo, um Batman que até ele acaba assustando, né, um casal que está fazendo um piquenique lá no Central Park, né? Enfim, Batman. Aí eu comecei a ver aquela imagem na época, quando eu vi pela primeira vez, porque na época eu não dei muita importância. Mas eu já tinha a dedução que aquela minissérie era uma minissérie bastante intensa e de terror. Não só um terror nos roteiros do Jim Starlin, como também na arte do Bernie Wrightson, co-criador do Monstro do Pântano. Eu comecei a ver,
ter aquela imagem em mente, eu comecei a me perguntar, pô, da onde que veio aquela imagem, né? Da onde veio isso, da onde saiu isso, da onde provém essa imagem? E aí eu posso dizer que essa é a magia que os quadrinhos, as histórias em quadrinhos, elas têm a nos oferecer. Você pega uma imagem da época, porque essa série é de 1988, tá? Ela é quase no final dos anos 80. A gente sabe que os anos 80 só tinha coisas fenomenais, cara. Tanto nos filmes como na arte. A gente sabe disso. Nos 80 foi a melhor época. E essa minissérie é dos anos 80. A gente sabe que essa época foi uma época assim, que fez por merecer ser inesquecível para quem realmente viveu. A imagem me impactou. E quando eu li essa minissérie hoje, baixada do Scan mesmo, da minissérie que foi lançada pela editora Abril na época, pô, eu vi por que aquela imagem me impactou. Não só aquela imagem, como também temos aqui o Batman, né? Eu não vou contar como termina, cara. Eu não vou contar como o Batman se livra desse domínio, tá? Dessa fraqueza psicológica. Mas eu já vou adiantar aqui que é uma minissérie que tem bastante cenas de ação. No final, temos aquele terror psicológico. E aí depois, no final, explode como pipoca. Temos o momento da ação do Batman, inclusive com a participação do Robin. O segundo Robin, não é o primeiro Robin, porque hoje, atualmente, o terceiro Robin é aquela merda de Robin LGBT, o Robin bissexual. Estou falando aqui do segundo Robin, parceiro do Batman na época. E o Robin aqui também, quando ele ajuda o Batman, ele é muito bem escrito. É a dupla, aqui realmente é a dupla dinâmica do Jim Starlin e do Bernie Wrightson. Uma pegada obscura, não tanto assim meio chatinha, de uma dupla dinâmica, mas é uma pegada obscura. É uma pegada pé no chão, realista. Uma série que mexe com política, ela envolve politicagens, lavagem cerebral. Esse tal de xamã, ele é praticamente o cara que quer usar desse sem-teto para fazer uma lavagem cerebral e ter esse sem-teto como guardião deles para controlar Gotham City. Pô, eu não vou nem falar mais nada aqui, senão eu vou ficar aqui, o vídeo vai se estender demais. Mas ó, essa minissérie Batman, o Messias, ou Batman Oculto, eu avalio como nota 9.9, 10, cara. 10, eu acho que é a melhor história do Batman que eu já li na época, né? Tem tanta coisa do Batman, cara, tem algumas coisas que são bem sem gracinha, mas essa minissérie foi realmente do caralho. Sim, não só do Batman, assim, eu não leio muito Batman, né? Atualmente eu tô lendo aquele Batman Lua Cheia, onde ele é atacado por um lobisomem. Mas se eu fosse colocar esse quadrinho, assim, eu colocaria essa minissérie, eu colocaria essa minissérie ao lado de O Immortal Hulk e até de outras minisséries sombrias que eu já li, cara. Eu não lembro agora, né? Mas eu colocaria essa minissérie ao lado de outras HQs de terror também, que são bastante cabulosas, cara. Assim, Batman, Messias colocaria pau a pau com o Immortal Hulk. Uma história complexa, uma história foderosa. Temos cenas de ação, temos horror psicológico, o Batman ali está totalmente quebrado, politicagem, e no fim temos uma grande virada para quem acha que um ponto de virada, né, que é o turning point, um grande plot twist, para quem acha que o Batman vai sucumbir a esse controle aí desse xamã, cara. Enfim, Batman ou Messias, uma minissérie que vocês devem ler, ou se vocês já leram, podem reler porque vale muito a pena. Eu sou o Tempter60 e você está no canal Tempter60.